É algo do tipo que ninguém nunca viu antes. Nunca houve nada nem perto disso. Será o avião mais avançado, mais capaz, mais letal já construído. Com estas palavras audaciosas, o presidente Donald Trump anunciou a chegada iminente do primeiro caça de sexta geração do mundo, o F-47. Desde sua introdução em 2005, o F-22 Raptor tem sido a vanguarda na tecnologia de caças stealth supersônicos. O F-47 promete superar o atual modelo, tornando-o obsoleto rapidamente. O que sabemos sobre este revolucionário novo conceito de jato? O que o diferencia e qual a sua origem? Neste vídeo, vamos desvendar tudo o que sabemos sobre o planejado F-47. Mas primeiro, por que o nome ou designação incomum F-47 em primeiro lugar? Segundo o general David Alvin, chefe de Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos da América, há 3 motivos para isso. Primeiramente, a designação honra o legado da República. O P-47 Thunderbolt foi um avião de combate bem-sucedido da Segunda Guerra Mundial, servindo como caça de alta altitude e principal bombardeiro caça americano em ataques ao solo. Pode transportar foguetes de 5 polegadas ou uma carga de bombas de 1.113,6 kg. O Thunderbolt foi altamente eficaz como caça de escolta de curto, médio e longo alcance em combate aéreo de alta altitude e ataque ao solo, tanto nos teatros europeu quanto no Pacífico. Então, o F-47 pretende ter o mesmo tipo de impacto devastador. Em segundo lugar, o número 47 homenageia o ano de fundação da Força Aérea dos Estados Unidos da América, oficialmente estabelecida com a assinatura do Ato de Segurança Nacional pelo presidente Harry Truman em setembro 18, 1947. Como notado, o Exército dos Estados Unidos da América já usava aviões bem antes de 1947. Antes de sua oficialização, o Serviço Aéreo fazia parte do Corpo de Sinal do Exército, criado em 1907. Cresceu significativamente, atingindo um pico de 80 mil aeronaves e 2.400.000 pessoas no final da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, havia consideravelmente mais aviões e pessoal do que hoje em dia. Ninguém em sã consciência pode afirmar que a Força Aérea está mais fraca como resultado. A rápida evolução na aviação, computação e tecnologias relacionadas, junto com o crescimento exponencial no poder destrutivo e alcance das armas dos aviões atuais dos Estados Unidos da América, significa que a Força Aérea precisa de menos aviões e pessoal para manter seu status como a potência aérea mais avançada e temida do planeta. Segundo os dados mais atuais, a Força Aérea possuía cerca de 5.500 aeronaves militares em seu inventário, abrangendo caças, bombardeiros, helicópteros, aviões de transporte e outros. Contudo, esse número seguiu diminuindo e estima-se que fique abaixo de 5.000 no ano fiscal de 2025. O serviço também opera cerca de 400 mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, e um arsenal crescente de drones e outros veículos aéreos não tripulados, UAVs. No início de 2025, a Força Aérea tinha um total de 321.848 aviadores em serviço ativo, 147.879 funcionários civis, 68.927 aviadores da Reserva Cento e 5.104 aviadores da Guarda Nacional Aérea e 65.000 auxiliares associados da Patrulha Aérea Civil. Isso representa quase 30% do efetivo de 1945, ressaltando o aumento da produtividade da Força Aérea ao longo dos anos. O terceiro motivo para o nome F-47 é em reconhecimento ao apoio de Trump no desenvolvimento desta aeronave de ponta. Trump, o 47º presidente dos Estados Unidos da América, não é conhecido por minimizar seu papel em iniciativas bem-sucedidas. Contudo, o programa para desenvolver o novo caça ficou em espera durante boa parte do último ano do governo Biden. Preocupações sobre custo e relevância são examinadas. Trump, por outro lado, decidiu avançar intencionalmente com isso, enquanto implementava uma racionalização dos gastos com defesa. Agora entendemos o motivo. É chamado de F-47, mas quem vai construí-lo? E como ocorreu a concessão do contrato? A resposta curta para a pergunta "quem vai construí-lo?" é a Boeing. Como anunciado por Trump em março de 2025 na apresentação do projeto F-47.
A Boeing ganhou o contrato para produzir a próxima geração de dominância aérea da Força Aérea, ou Iniciativa de Caça Next Generation Air Dominance. Next Generation Air Dominance é um projeto da Força Aérea para desenvolver tecnologias essenciais visando a superioridade aérea, com o objetivo principal de produzir uma família de sistemas que sucederá o Lockheed Martin F-20 e 2 Raptor. O elemento principal do programa Next Generation Air Dominance é uma aeronave de combate tripulada, inicialmente chamada de plataforma Penetrating Counter-Air. Penetrating Counter-Air. O termo inicial evoluiu para o que hoje conhecemos como F-47. O programa Next Generation Air Dominance, iniciado em 2014, como parte da Iniciativa de Domínio Aeroespacial da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, evoluiu para incluir competições e simulações industriais mais frequentes. As propostas iniciais para o caça Next Generation Air Dominance foram enviadas pela Boeing, Lockheed Martin e Northrop Grumman. Porém, em junho de 2023, a Northrop Grumman desistiu da competição, segundo a companhia, para buscar outras oportunidades em aeronaves militares. Embora não reveladas, analistas suspeitaram que se referiam ao programa FAXX da Marinha. O FAXX integra o esforço Next Generation Air Dominance da Marinha, que é distinto, mas intimamente ligado ao programa homônimo da Força Aérea. A Marinha e a Força Aérea estão colaborando em vários aspectos de suas iniciativas Next Generation Air Dominance, como o Programa de Aeronaves de Combate Colaborativas. Aeronaves de Combate Colaborativas. Aeronaves de combate colaborativas é outro elemento do Next Generation Air Dominance, centrado na aquisição de uma frota de drones avançados, mas relativamente de baixo custo, com altos graus de autonomia. A Força Aérea está planejando a aquisição de 200 jatos de combate Next Generation Air Dominance e pelo menos 1.000 ACCs, prevendo que 2 ACCs sejam pareados com cada um dos jatos Next Generation Air Dominance e 300 caças conjuntos F-35A. A Força Aérea afirmou que o tamanho final de sua força aeronaves de combate colaborativas pode ser muito maior do que o mencionado. Porém, independente do tamanho final da frota e da possível seleção da Northrop Grumman para construir o componente aeronaves de combate colaborativas do Next Generation Air Dominance, a empresa não construirá o F-47. A Boeing fará isso. Com a retirada da Northrop Grumman, a Boeing e a Lockheed Martin disputam a construção do jato de combate Next Generation Air Dominance. Mas apenas agora a concessão do contrato foi anunciada. De fato, diferente das competições anteriores de caças da Força Aérea, o Next Generation Air Dominance foi mantido em segredo desde o início, com a Força Aérea não divulgando as empresas na disputa pelo Next Generation Air Dominance até tarde no processo. O contrato de desenvolvimento e fabricação de engenharia, manufatura e desenvolvimento para o ENGAD deve valer cerca de 20 bilhões inicialmente. No entanto, ao longo da vida do programa, a empresa está em linha para receber centenas de bilhões de dólares em pedidos, uma vez que a produção em série começa. O custo unitário de cada F-47 foi estimado em mais de 300 milhões de dólares. Contudo, não é inconcebível que os custos possam ser consideravelmente superiores. Além dos drones autônomos, CCA ENGAD também prevê o desenvolvimento de novos motores a jato, armas, conjuntos de guerra eletrônica, sensores, ecossistemas de rede, capacidades de gerenciamento de batalha e mais. A integração desses elementos em desenvolvimento no F-47, sem dúvida, afetará o custo. É incomum que novas tecnologias militares de ponta reduzam os custos unitários. O que deu à Boeing a vantagem sobre a Lockheed Martin para garantir esse contrato lucrativo? Os detalhes não foram divulgados, mas esta é a segunda competição seguida de desenvolvimento de caças em que a Lockheed Martin perdeu. Em 2025, relatou-se que a empresa foi retirada de uma competição para construir o caça stealth de próxima geração FAXX da Marinha dos Estados Unidos, da América, parte da iniciativa Next Generation Air Dominance da Marinha. Segundo reportagens da época, a proposta da Lockheed não cumpria os requisitos da Marinha, resultando em sua eliminação. Mas isso é provavelmente porque a Lockheed Martin já está bastante envolvida no negócio de caças, em vez de qualquer falha na capacidade da empresa de entregar os produtos.
A divisão Skunk Works é reconhecida por superar limites tecnológicos, particularmente em programas de poder aéreo tático. O F-35 Joint Strike Fighter está sendo produzido para 3 serviços dos Estados Unidos da América e vários países estrangeiros. A produção das últimas versões do Bloco 7072 do F-16 segue em andamento e a empresa continua apoiando o F-20 e 2 Raptor. Já para a Boeing, a concessão do contrato NGAD é um grande impulso em um momento delicado. Em 2024, a empresa enfrentou múltiplos reveses significativos em seus negócios comerciais e de defesa. Problemas como uma porta arrancada de um Boeing 737 MAX-9 em pleno voo levaram a FAA a proibir o voo de 171 aeronaves do modelo por preocupações com segurança, exigindo um plano para lidar com problemas sistêmicos de controle de qualidade. Houve também incidentes como vazamentos de combustível, problemas no trem de pouso, suportes caindo após a decolagem e perda de painel externo durante o voo. Isso resultou em maior escrutínio e má publicidade para a Boeing. Trump também criticou a empresa pelo atraso na construção de 2 novos aviões Air Force One, conforme contrato. De modo geral, 2024 para a Boeing foi uma repetição de seus problemas em 2021. O que foi resumido pela manchete de um artigo do Business Insider de dezembro daquele ano, que dizia o terrível, horrível, péssimo, muito mau ano da Boeing. No lado da defesa dos negócios da Boeing, especialmente no contexto de NGAD, o futuro da empresa como construtora de caças pode estar em jogo. A Boeing está atualmente construindo F-15 Advanced Eagles e o treinador de jato T-7 da Força Aérea, sem previsão de mudança no futuro próximo. No entanto, a empresa anunciou em 2023 que iria fechar o FA-18EF, a linha Super Hornet até 2027, redirecionando parte dos esforços para o jato de combate avançado. Para isso, a empresa investiu significativamente em sua fábrica em St. Louis, Missouri, visando prepará-la para produzir caças de 6ª geração. Em junho de 2024, a Boeing Defense, Space and Security, Boeing Defense, Space and Security, anunciou o início da construção de uma planta de aeronaves de combate avançadas classificadas de 1,8 bilhões perto de sua sede na cidade. A instalação de um ponto, com 1 milhão de pés quadrados, chama-se Site Brownlee. No momento deste anúncio, o investimento foi visto como potencialmente um movimento muito arriscado. Com a reavaliação da iniciativa Next Generation Air Dominance pela administração Biden em andamento e aparentemente recuando em seus compromissos com o programa, essa decisão parece premonitória. Mas o que exatamente será construído lá? A primeira produção, F-47S, está prevista para entrega em 2029, com uma frota de cerca de 200 jatos, eventualmente prontos para sair das linhas de produção. Trump insinuou que os protótipos do F-47 já voavam há 5 anos durante o anúncio de revelação da aeronave, confirmando rumores que circulam em círculos militares desde 2020. Até agora, temos apenas representações artísticas e protótipos de design como base para as especificações e o design do novo avião. Mesmo assim, seria um erro levar essas informações ao pé da letra. O Exército dos Estados Unidos da América costuma borrar ou distorcer características em representações iniciais de tecnologias futuras. Isso é feito para enganar e confundir inimigos que analisam esses projetos para tentar encontrar falhas ou contramedidas rapidamente. Porém, as primeiras imagens revelam muito sobre o novo jato. Considerado o sucessor do caça Stealth F-20 e 2 Raptor, o jato de combate, NGAD sempre visou fornecer poder aéreo suficiente para enfrentar adversários quase equiparados, como China e Rússia. Apesar dos detalhes serem altamente sigilosos, é amplamente assumido que ele é adaptado para contrariar futuros combates de alto nível, especialmente no teatro Indo-Pacífico. Segundo o General Alvin, é o caça mais avançado, letal e adaptável já desenvolvido, projetado para superar e manobrar qualquer adversário que ouse desafiar nossos bravos aviadores. O F-47 terá significativas capacidades de alcance e carga útil, além de características e subsistemas exóticos, como banda larga, furtividade, eletrônicos avançados e outras capacidades de guerra espectral.
Sempre foi imaginado como um controlador de drone avançado e operando em estreita colaboração com drones CCA companheiros. Uma das características de design mais impressionantes reveladas são as asas, com diedro muito alto e pontas inclinadas para baixo. Um ponto positivo deste design é que os sensores e antenas de comunicação na parte inferior da fuselagem podem manter a linha de visão para os alvos mesmo quando a aeronave está inclinada em ângulos mais agudos. Também parece não haver cauda e algum tipo de canard, que é uma pequena superfície de controle à frente da asa principal em uma aeronave. Os canards são usados para dar estabilidade e controle longitudinal, podendo servir como superfície de sustentação extra ou para melhor controle do fluxo de ar sobre a asa principal. Essas estruturas geralmente não são ótimas para baixa observabilidade. Furtividade, mas adicioná-las permitiria uma melhor manobrabilidade e estabilidade, especialmente para um design sem cauda inerentemente instável. Outra característica marcante das imagens iniciais do F-47 é um nariz muito largo, semelhante a uma pá, que poderia acomodar uma grande matriz de radar e uma extensa bolha de cobertura, além de uma única roda de nariz. O design da fuselagem se assemelha vagamente aos demonstradores veículo aéreo de combate não tripulado X-45 da Boeing e tem uma semelhança superficial com o caça sem cauda X-36 da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço Boeing. Analistas de aeronaves de pesquisa de agilidade apontaram semelhanças entre as imagens iniciais do F-47 e o demonstrador em escala reduzida McDonnell Douglas Phantom Works X-36 dos anos 1990, usado para comprovar o design de caça sem cauda. A disposição do canard, a cobertura e o nariz são certamente semelhantes. Alguns observadores mais cínicos especulam que os F-47 apresentados até agora podem ser apenas uma reinterpretação direta do X-36. É improvável, mas sabemos que a Boeing e a Lockheed Martin construíram protótipos demonstradores de X-Plane buscando ganhar o contrato do jato de combate NGAD. O primeiro foi lançado em 2019 e outro subiu aos céus em 2022. De acordo com Alvin, esses demonstradores voaram centenas de horas, testando conceitos de ponta e estabelecendo a base para o F-47. O destino desses X-aviões não está claro. É possível que tenham cumprido seu propósito limitado, algo comum para veículos de demonstração de voo com horas de estrutura restritas. Ou podem continuar apoiando o Next Generation Air Dominance e outros programas. O tempo dirá. Porém, o tempo de voo acumulado pelos demonstradores significa que muitos dos riscos envolvidos na prototipagem da nova aeronave terão sido minimizados. Especialmente se eles representassem a produção de alguma forma. Uma tática de desenvolvimento cada vez mais comum na era da engenharia digital e da manufatura avançada. Voltando à questão de por que a Boeing foi selecionada em vez da Lockheed Martin. Esses testes extensivos também sugerem que a decisão foi baseada em dados reais de desempenho por meio de testes de voo, presumivelmente de maneira quase direta. De qualquer forma, isso aguça a imaginação sobre os recursos e poder de fogo que o primeiro caça stealth de sexta geração do mundo terá. No momento da criação deste vídeo, a maioria dos detalhes não estava disponível ao público. Houve muita especulação educada, com base nas informações do Exército dos Estados Unidos da América e dos produtores. O foco do avião será aumentar a carga útil, o alcance e a furtividade. Isso geralmente reduz a manobrabilidade, mas algumas características de design já discutidas podem compensar. A configuração sem cauda, sem precedentes, maximiza a sobrevivência ao aumentar a furtividade em uma ampla faixa de frequência de rádio e também deve aumentar significativamente a eficiência aerodinâmica. A cauda é uma das partes mais refletoras de radar de uma aeronave. Outro ponto que demanda compromisso é o equilíbrio entre velocidade e furtividade, principalmente na velocidade de arranque. Tradicionalmente, o voo em alta velocidade torna uma aeronave muito furtiva em não furtiva no espectro infravermelho cada vez mais crucial. Configurações de alta propulsão, principalmente o uso de pós-combustão, combinado com o aquecimento da pele por atrito com o ar, são grandes desafios para arranques em Mach elevados. É aqui que a capacidade Super Cruise pode ajudar, pois ela nega a necessidade de um pós-combustor amigável ao sensor infravermelho.
Velocidades mais altas poderiam ser obtidas usando o pós-combustor ou com configurações de empuxo seco mais elevadas. Trump sugeriu que o F-47 de próxima geração alcançaria velocidades de cerca de Mach 2. Tradicionalmente, uma vez que você se aproxima de Mach 2, o aquecimento da pele se torna um grande problema. É por isso que o Super Cruise, o ponto ideal para o F-22 Raptor que o F-47 pretende atualizar, está entre Mach 1 e Mach 2. Avanços em materiais, sistemas de gerenciamento térmico, revestimentos e contramedidas podem ajudar a ocultar o caça Next Generation Air Dominance da detecção infravermelha ou atenuar sua carga térmica. Mesmo em velocidades mais altas, onde o atrito da pele aumentaria, há a assinatura infravermelha do jato. Nesse caso, a alta velocidade de cruzeiro sustentada da aeronave e sua sobrevivência nessa parte de seu envelope de desempenho seriam uma revelação. Outra vantagem-chave do F-22, que se espera que o F-47 iguale ou supere, é a altitude operacional. O F-22 pode operar em altitudes superiores a 60 mil pés. Esta altura oferece vantagens críticas que serão, argumentavelmente, ainda mais importantes para o caça Next Generation Air Dominance do que para o F-22. Isso permite que as munições, particularmente mísseis ar-ar e armas ar-terra, voem muito mais longe do que quando lançadas a cerca de 20 mil pés abaixo. Considerando o ambiente de ameaça em que a família de sistemas Next Generation Air Dominance está sendo desenvolvida, este será um fator crucial. Mesmo a aeronave mais furtiva ainda é vulnerável à detecção, mas a distâncias bem menores, dependendo de vários fatores. Com a modernização constante das defesas contra furtividade e antiaéreas por países como Rússia e China, ficará cada vez mais difícil evadir esses sistemas. Assim, a habilidade de lutar para atravessar será crucial para o F-47. Maximizar a capacidade de mísseis de distância no ar-ar e no ar-terra pode significar a diferença entre completar uma missão ou não, até mesmo a diferença entre a vida e a morte. Também garante um grau de proteção futura em termos de sobrevivência e relevância. Tão crítico quanto é a linha de visão extra oferecida aos sensores e sistemas de comunicação em maiores altitudes. A 40 mil pés, a distância de linha de visão é de cerca de 245 milhas, e o alcance do serviço de horizonte de rádio é de cerca de 283 milhas. A 60 mil pés, a distância de linha de visão é de cerca de 300 milhas, enquanto o alcance do serviço de horizonte de rádio é de cerca de 347 milhas. No total, isso representa uma melhoria de cerca de 22%. Isso é crucial, pois o F-47 precisará ser vinculado a dados com CCAs e outros ativos em uma extensa região, atuando como um quarterback para seus sensores, retransmissões e munições. Cada milha extra de conectividade, portanto, aumentará a sobrevivência e criará uma área geral muito maior. O sistema Next Generation Air Dominance pode impactar o campo de batalha independentemente, sem necessitar de retransmissões além da linha de visão, como satélites. Por exemplo, se um 60 mil pés e um 80 mil pés, eles podem permanecer conectados a quase 750 milhas um do outro. Além disso, links de dados altamente direcionais e de linha de visão são muito difíceis de detectar e interferir, especialmente aqueles que usam formas de onda avançadas de baixa probabilidade de interceptação ou Low Probability of Interception. O F-47 promete ser revolucionário também no campo emergente e acelerado da guerra espectral. Aqui, esperamos ver a integração dos projetos prioritários e mais bem classificados do Exército dos Estados Unidos da América, incluindo sistemas de busca e rastreamento por infravermelho, mísseis com buscadores multimodo, radares avançados, suítes de gerenciamento de rede e batalha e sistemas de guerra eletrônica, todos habilitados por inteligência artificial e aprendizado de máquina. Talvez até vejamos lasers e outras armas de energia direcionada introduzidas em aeronaves de combate pela primeira vez. Segundo Trump, o F-47 supera amplamente as capacidades de qualquer outra nação. Nós conhecemos todos os outros aviões, eu vi todos eles, e eles não estão nem perto. Este é o próximo nível.
Por enquanto, só podemos salivar com a perspectiva, especular sobre os detalhes e aguardar ansiosamente a decolagem do primeiro F-47 para os céus. O que você acha sobre o primeiro caça stealth de sexta geração do mundo? Quais novos recursos revolucionários você imagina que ele terá? Isso mudará o equilíbrio de poder global? Deixe seus pensamentos nos comentários e obrigado por assistir.